Olá! Começou? Já começou? Já mais começou um bem, Que Mais Podcast. Podcast. Começou assim, ó, no sopetão. Assim, ó, no estalo aqui. E aí? Como é que Tudo você bem? tá, Derek? Boa semana pra você, Fafá? Que a gente teve um intervalo, parece que a gente fica meio enferrujado pra fazer as coisas. Uma semaninha, que uma semana a gente semaninha. gravou 2 e na outra semana nós não gravamos nenhum. Então faz 15 dias que a gente não grava. Dia sem gravação, mas cá estamos. E com um convidado muito legal. Mas antes, vamos relembrar para vocês que estão assistindo a gente, para seguir as nossas redes sociais. Corre ali no Instagram, @QueMaisPodcast. Tem o nosso canal no YouTube, Que Mais Podcast também. Tem o canal Jovem Pan Entretenimento, que também passa o Que Mais Podcast. E tem a TV ao vivo, que ainda não dá para curtir, porque ainda não é a TV 5.0, né? Mas dá para assistir todo sábado. Todo sábado às 11. Então, se você perdeu o Que Mais na quinta... Tem Que Mais todo dia, né? Então, dia. Se você perdeu o Que Mais na quinta, tem na sexta na Jovem Pan Entretenimento. Perdeu na sexta, tem no sábado às 11 horas. Perdeu no sábado, tem a reprise na TV meia-noite. Olha aí que beleza. Beleza, né? E o nosso Introduz convidado, hoje a gente vai mergulhar aqui. Vamos falar tudo sobre televisão. Aliás, a gente está na televisão e tem muita coisa rolando nos últimos dias, nos últimos meses. TV sempre é um assunto legal. E a gente trouxe um entrevistado super especialista que sabe tudo. Eu já sigo ele faz tempo, tava até conversando com ele, que aqui na televisão a gente cuida de várias coisas, né? E eu vi um cenário dele, eu mandei, olha, o que você acha de fazer um cenário nessa referência? Então, também servindo de referência. Então, com a gente hoje, aqui no Que Mais Podcast, Dieguinho! E aí, gente? E aí? Um prazer, Derek, Obrigado você ter Fafá. vindo. Ai, muito bom estar aqui pra gente poder falar de uma coisa que eu adoro, que é televisão. A gente também adora. Você é super especialista, né? Cara, desde os 14 Queria anos. até te perguntar sobre isso. Como é que você começou a falar sobre televisão? Criou ali o seu canal? Como é que é? Cara, eu comecei com 14 anos, no dia da morte do Michael Jackson. Eu nunca vou esquecer, Caramba! porque eu fiz um vídeo, assim, gravei lá com uma webcam que meu pai morou nos Estados Unidos durante um tempo, e aí ele mandou um notebook em 2004, 2005, e eu fui mexendo até conseguir internet em 2007, e aí fiz o meu primeiro vídeo, e eu até coloquei a data lá, publiquei no YouTube e tudo mais. Foi o meu primeiro vídeo ali, e a minha curiosidade por televisão veio pra entender como que uma câmera mudava, como que entrava aquele textinho. Eu falava, como é que eles fazem isso? Será que tem alguém que bota na frente, assim? Então aí eu falei, eu acho que é pra onde eu vou. Que legal. Eu Você adoro. gosta mais de estrutura, né? Comecei Da gostando parte- da estrutura. Depois eu fui entendendo como é o ambiente em si, né? Toda essa parte de conteúdo. E aí não parei mais. E aí cheguei nos reality shows em 2020, na pandemia. E aí também adoro falar de reality show. Adoro essa coisa de prender gente. E Você gosta de reality show? É maravilhoso. Maravilhoso ver esse povo se degladiando por 1,5 milhão. E no caso da Record, com desconto, né? Com os descontos Com da desconto. Record. No BBB eles até pagam tudo, mas na Record pagam menos. E aí eu fico transitando entre esses dois mundos. São 6 meses que eu fico praticamente preso em casa. Eu moro entre Brasília e São Paulo, deixo o sinal 24 horas ligado nos dois lugares. Como é que você falou que na Record pagam menos? Por quê? Então, é porque a Record, ela desconta o imposto, né? Ela paga ali o prêmio de acordo com... ela paga num esquema meio que... Não é PJ, ela paga como se fosse um prêmio mesmo. E ela desconta. Então, se você ganha 1,5 milhão, eles descontam 27,5% ali e paga e dá praticamente 1 milhão, assim, de prêmio. A Globo não, ela cobre o valor do imposto. Então tem uma diferença aí. Participar de reality da Globo acaba sendo mais lucrativo. Mas também cobre agora, né? Porque o cachê da Globo em relação ao cachê de outros realities tava bem pobrezinho pra ser Globo. Melhorou, né? Deu uma melhorada. porque Agora há muito sim, tempo né? Tava 1,5 milhão. A Ana Paula, Big Brother, porra. A Ana Paula, ela foi a participante que ganhou o maior prêmio já pago na história do Big Brother no Brasil. Já tem Não, aquele o Big negócio dele Brother ficar rendendo ali no mercado pago lá, né? PicPay, essas coisas. Porque, pô, um reality show do tamanho do Big Brother pagar 1,5 milhão, Em sacanagem, 2026, 2025, não dá. Já tava na hora de colocar um pouquinho mais de zero nisso aí. É verdade. Quando começou era 1 milhão ou era 500 mil? Não, atrás. começou com 500 mil, né? subindo, Eu acho que era 300 mil, foi pra 500 e depois foi pra 1 milhão. Não teve uma parada Eu sei que quem pagou mais, assim, logo de cara foi o Silvio, né, lá na Casa dos Artistas. Foi. É o Silvio que falou assim, não, eu vou bater aqui o dinheiro. E deu dinheiro pra caramba no começo. E assim, cara... BBB é uma fábrica de criar celebridades, né? E pra mim, uma das melhores temporadas foi essa da Ana Paula. Por quê?
Cara, porque a Ana, ela conseguiu transformar aquilo ali numa competição de prêmio mesmo, assim. Ela queria o prêmio, ela não tava lá só pra simplesmente passar ali e não fazer história. Ela volta, eu acho que a Globo até coloca ela pensando que ela ia ser cancelada, que não era pra ser a campeã, porque na Fazenda, ela saiu na segunda ou terceira semana, ela brigou com a Nádia, ela saiu odiada naquela Fazenda. Ela soltou aquela clássica frase lá pro Mion, eu quero que isso aqui afunde a audiência, né, que virou um meme e tal. E ela deu a volta por cima, ela tava muito mais preparada nessa temporada, muito mais segura, e eu acho que o prêmio foi dela, e óbvio, não vai agradar todo mundo, ela tem uma personalidade muito forte, assim, mas eu me identifico bastante com o jeitão dela, assim. Eu acho que esse é o tipo de participante que falta em reality show. Então você acha que em Big Brother acabou aquela máxima de tipo, o ganhador tem que ser o coitadinho, o que... Ainda bem. O que sofre, o que apanha a edição inteira. Se bem ela apanhou a edição inteira. Nesse caso, beleza, mas de coitadinho acabou. Nossa, ainda bem que eu não aguentava mais. Todo ano eu falava, gente, vocês vão ficar só escolhendo o pobre coitado pra colocar como campeão? Não dá mais. O reality show precisa de gente que tá lá pelo prêmio. E com 6 milhões, que foi mais ou menos isso que ela ganhou, eu acho que fica um recado até pros próximos que vão entrar. É pra entrar pra competir. Você não tá lá pra fazer amiguinho. Ai, vem cá, meu amiguinho, colônia de férias. A Ana Paula não entrou pra isso. Não entrou mesmo. Então eu acho que esse foi um bom divisor de águas que ela deixou de legado ali pra temporada. Vai ficar difícil superar agora no BBB 27. Mas tem nomes aí antigos que eu acho que podem voltar, né? O pessoal pede aí o Alemão de novo. Tem gente que quer um BBB com uma volta de participantes que já ganharam o BBB. Ou seja, uma disputa só de campeões. Eu acho que tem espaço aí. Você acha que vai manter essa divisão veteranos, camarote e pipoca? Vai, com certeza vai, porque deu certo. O que dá certo a Globo vai investir, assim. E agora, esse último BBB não teve um dedo do Boninho, porque o anterior ainda tinha um resquício. O Boninho saiu no dia 31 de dezembro, um negócio assim. Então, ele participou do processo seletivo e estabeleceu que o BBB funcionaria naquele esquema de duplas. Foi um fracasso, foi o BBB da Renatinha ali, lá, da bailarina. Sim. E é muito curioso que eu pergunto pro público, quem ganhou o BBB 25? Ninguém lembra. As pessoas falam Davi, mas o Davi ganhou 24. As pessoas pulam 25 porque foi um fracasso, mas o Boninho deixou ali umas regras para serem cumpridas antes de abandonar o barco. E aí, o primeiro BBB 100% dourado já foi um sucesso, na minha avaliação. Há quem discorde, mas eu acho que foi muito bom, justamente pela presença da Ana Paula, do Cowboy. Acho que é a Ana Paula, né? Esse foi o grande trunfo, né? Não, ainda teve a morte também do pai dela ali nos 2 dias anteriores à final, né? Que foi uma coisa muito dura ali para todo mundo que estava acompanhando. O Tadeu perdeu também. Exatamente. Oscar. Então foi mexeu com o emocional das pessoas. Mexeu. E ao mesmo tempo, assim, falando de Boninho, a gente tem a casa do patrão, né? Que é o completo oposto. É o fracasso. Você, inclusive, entrou numa treta com ele. Cada câmera. Reclamando da qualidade das câmeras da Record TV. Todo mundo percebeu, todo mundo reclamando nos primeiros dias ali que a qualidade da imagem estava péssima. A qualidade da imagem era péssima, ele copiou o cenário do Pânico, né? Então, cara, eu acho que assim, o Boninho ele entrou ali na Record achando que ele tava na Globo. E a Record não é a Globo. Então já começa por aí. Ele escalou um monte de anônimo. A Record não tem o canhão que a Globo tem. Então assim, se você aparecer na Globo lá amanhã, você vai ganhar seguidor automaticamente. Assim, é algo surreal. Você pode falar só seu nome e as pessoas vão atrás de você. Na Record não funciona assim. Então, o Carelli já sabia disso. Todo mundo ali na Record já sabe. Tanto que eles fazem reality show com subcelebridades. O Boninho apostou em anônimos. Então já começou errado. O grande erro do reality. Mim, o maior erro começa aí. A parte técnica, ela vem meio que só pra empurrar o reality pra baixo, porque aí tem toda a questão da qualidade, a imagem era muito cinza. O figurino dos funcionários, né, da galera que tinha que estar no trampo ali trabalhando, era um figurino cinza. Então, assim, a imagem já tá cinza, o figurino tá cinza, você já dá essa sensação de que não tem tanta cor. E o sinal é feito em Tapecerica da Serra, é mandado para a sede da Record em São Paulo. O sistema de transmissão da Record já não é muito bom, já é bem antigo, foi uma das primeiras a entrar em HD ali. Os caras não modernizaram, então assim, você vê que até mesmo se você botar um filme para rodar na Record, ele não tem a mesma qualidade que se você rodar o mesmo filme na Globo, no SBT, que tem uma política de modernização, e o público tá ficando cada vez mais exigente. Por quê? Por causa disso aqui, a qualidade que a gente tem aqui, que aqui tem sempre uma, né, eu tava até conversando com ele, tem esse cuidado, e as pessoas estão se acostumando em ter bons conteúdos
E elas se apegam a isso. Então, quando você tá de cara com um produto confuso, porque vamos combinar, você entendeu o que é a Casa do Patrão? Não. Ninguém entendeu. O Hassum, até ele, que é o apresentador, também não entendeu. Aliás, o Hassum é um outro negócio É um outro assunto falar. importante, né? Mas assim, em termos de estrutura ali da Casa do Patrão, eu acho que o reality começou errado porque eles deixaram tudo muito pra cima da hora. E o público, que poderia ter migrado de um BBB sucesso pra um produto com o dedo do Boninho, que era o cara do BBB, simplesmente olhou pra aquilo e falou, não vou assistir, não tô entendendo nada, nem o apresentador sabe o que tá falando aqui. E não ficou. Muito mal, né, o Hassum, na apresentação. Você falou uma coisa importante, eu tava lembrando, inclusive uma fala do Boninho pai. Perguntaram pra ele na época que a Xuxa foi pra Record, você acha que a Xuxa vai dar certo na Record? Ele falou, não. A Xuxa não dava certo com o poder de artilharia que a Globo tinha, com o elenco que ela tinha. Na Globo não tava dando certo, por que ela ia dar certo na Record? É a mesma coisa. O Boninho já não vinha ali agradando Bons muito momentos, na Globo, né? Porque quando ele saiu, até ofereceram um cargo de elenco pra ele, não foi isso? Ia deixar de ser diretor pra ele assumir elenco. E aparecer nas câmeras também. Ele ia Isso. o jurado ali no domingo. E ele não aceitou. E aí me vai pra Record, Kit. Não tem um hábito de reality show tirando a Fazenda. Aí vai e faz a Casa do Patrão, que tipo... E o pior é que você assiste hoje, tem 10 participantes. Aí você memoriza aqueles caras. Você liga amanhã, já tem outro rosto. Você não sabe de onde veio, de onde surgiu, o que aconteceu, como apareceu. É uma galera que entra e sai do nada. Eu nunca vi isso. Reality show que a galera entra no meio do negócio? Entrou um participante, teve um que desistiu e aí o Boninho botou um outro anônimo, assim. Ah, não. E a gente achou que ia ser temporário, que ele só ia lá fazer uma bagunça e sair. Não, ele acabou ficando, o cara que entrou, assim. Eu não sei o nome de ninguém. Não, eu também não. Eu só sei que quem deve ganhar é a Sheila. Que é a policial e tal, que era mais uma polêmica ali e provavelmente essa temporada é dela. Mas eu acho que assim, falando sobre a estrutura do reality em si, mas especificamente sobre o Hassum foi o grande erro da Casa do Patrão. Porque ele não sabe, se bobear até hoje, o que ele foi fazer lá. Ele não sabe apresentar, ele não sabe ouvir o Boninho falando no ponto dele e continuar falando, que é uma coisa que é um hábito de qualquer apresentador. E aí eu me pergunto, por que não fizeram um teste? Vamos fazer um piloto, que é uma coisa que todas as emissoras, todos os lugares fazem. É um produto para você ver se aquilo tá bom e pode ir pro ar. Ali, o Boninho já teria percebido que o Hassum não estava preparado. Porque ele fala o tempo inteiro no ouvido de quem apresenta. Ele fala no ouvido do Thiago, falou no ouvido do Bial durante anos, do Tadeu. E todo mundo não passou essa insegurança pro público. E aí, quando a Record vê que aquilo ali tá indo queda livre, entra um Dudu Camargo pra fazer uma dinâmica num sábado e deixa o público inteiro falando, meu Deus, como ele é muito bom, ele sabe o que tá acontecendo, ele sabia fazer o link de colocar uma treta contra a outra, um participante contra o outro. O Dudu era o grande apresentador que todo o público da Record queria ver. E ele saiu campeão da Fazenda. Era o momento certo pra ele auge, entrar. Né? E por que o Boninho não colocou? Porque o Hassum é Globo. O Hassum, ele tem o DNA da Globo, ele vem da Globo também. Então, assim, não, eu vou colocar um amigo meu, vou colocar um global. Um global. Mas colocou um global mal preparado. Mas lá atrás, foi cogitado o Dudu Camargo, seu apresentador, lá no início? Foi cogitado pela imprensa, apenas. Eu acho que a Record e os diretores ali, eles olharam pro Boninho e falaram, carta branca, faz o que você quiser aí. O Boninho decidiu trazer o Hassum e foi embora. É isso. O Evaristo Costa até era o nome, né? Que tava todo mundo esperando que fosse entrar. Que não aceitou. E ele não aceitou e um pouco tempo depois ele até falou assim, graças a Deus que... Né, alguém comentou assim, graças a Deus que o Evaristo não aceitou essa. Ele kkkk. Tipo assim, ele comentou, já deixando claro que ele também sentiu graças que a Deus ali mesmo. Não ia ser ia uma dar furada. Exato. Então assim, eu acho que o problema da Casa do Patrão foi ter sido feito pelas coxas. Porque a gente teve essa sensação do primeiro capítulo até o de ontem, assim, se você ligar e ver lá o Hassum. E aí o Dudu tá em meio a uma polêmica também, né, com a história da Saori. Conta pra gente. O menino foi na internet e fez tirou ele do armário dele. Tirou o Dudu do armário ali. E eu acho que assim, gente, lamentável alguém fazer uma coisa dessa, né? Porque se o cara não quer tornar público uma questão que ele deixa privada ou que faz parte do passado dele, quando a pessoa faz isso, ela tá sendo totalmente oportunista. Então esse moleque aí, que eu não vou nem citar o nome, ele foi infeliz, ele foi escroto, ele foi ridículo e tentou surfar ali no hype do sucesso que o Dudu já tá fazendo na Record. Porque
Porque ele tá fazendo... Olha a agenda do Dudu. Ele acorda 4, 5 da manhã, pega o primeiro jornal ali da Record, fica 2, 3 horas no ar, aí depois vai para aquele link lá, fica mais umas 3 horas no ar, aí sai daquele link, ainda vai assistir Casa do Patrão para poder participar no sábado, que geralmente tem uma dinâmica sempre que ele conduz ali, no 24 horas lá. Então, o Dudu tá em evidência. E aí esse cara vem e expõe toda essa questão ali com o Dudu, cara, eu acho que foi feio, e foi mais feio ainda do que a Saori fez, né? Que é a namorada dele. Mas, ô Dieguinho, te interrompendo assim, existe um negócio de falar, tirou o Dudu do armário. Mas por que tirou? Não sabe se é verdade. Quem prova que é verdade, que de fato isso aconteceu, pra ter essa expressão que estão usando muito, que tirou o Dudu do armário? Por causa do histórico, né? Não é a primeira polêmica que tem com o Dudu e outros rapazes, né? Se você colocar Dudu Camargo e o nome de qualquer homem ali, você vai ver que ele já tem um histórico, tem várias notícias sobre, né? Mas nenhuma delas teve tanta repercussão quanto essa, porque agora ele tá namorando uma mulher. E aí rola um preconceito também nítido, escancarado, porque a própria Saori, na minha opinião, ela foi preconceituosa aí, porque se ela dá ouvido pra essa galera toda que tá falando sobre isso, né? Porque pensa comigo, se fosse o Dudu namorando uma outra mulher no passado, isso seria uma questão pro relacionamento dela agora? Não, é porque é um homem. Entendeu? E também porque ela, conhecendo ele de fato, já deveria ter ouvido alguma coisa a respeito em relação a ele nesse sentido, né? Mas eu até entendo ela ter ficado chateada, porque o Dudu, ele não costuma assumir determinadas situações desconfortáveis. Isso é histórico dele. Até nas entrevistas que ele já deu, depois que ele saiu lá daquela história de cagar no camarim do SBT e tudo mais e tal. Aquela clássica, enfim. E aí, quando ele é confrontado, ele sempre fala, não, isso é uma mentira. E ele cria toda uma narrativa pra deixar claro que aquilo é uma mentira. A Saori provavelmente chegou e falou assim, é verdade isso? Você ficou com esse rapaz? Ele deve falar, não, mas é claro que não, mas eu não fiquei com o rapaz, não sei o quê. Ele deve ter dado uma escapada ali. E o que ela queria era só ouvir a verdade. Mas ainda assim, eu acho que ele tá no direito dele de não admitir. Porque se ele admite, ele também tá sendo pressionado a falar uma coisa que talvez ele não queira tornar pública, assim, sabe? Então, eu acho que o que fizeram com ele foi uma sacanagem. E aí, como tava muito em alta essa treta toda, o que a Record fez? Hassum tá meio ruim ali da voz, já não sabe apresentar. Botaram o Dudu Camargo pra fazer a Casa do Patrão na sexta e no sábado, 2 dias seguidos. E ninguém mais fala dessa treta do Dudu e da Saori, porque ainda teve um áudio vazado da Saori tirando sarro do Dudu. Vazou lá naquele link um áudio dela falando assim, não, mas pô, eu perguntei pra ele e ele foi falando, ele não assume nada, ele não admite nada e tal, não sei o quê. E a Record, pra meio que abafar, falou, não, taca o Dudu pra apresentar o programa, todo mundo vai adorar, e de fato adorou. Ele conduziu muito certo, né? Bem, a audiência foi muito boa, ele conseguiu, ele criou ali um clima, cara de programa de televisão, né? Aquilo que a Galisteu sabe fazer bem, Tadeu, o Thiago, o Dudu também fez muito bem ali. Então assim, eu acho que se tiver uma próxima temporada de Casa do Patrão, é Dudu Camargo. Ele tem que apresentar. E ele parou um pouco de imitar o Silvio também, né? Apresentando, né? A pedido da Record. Né? Mais ou menos. Na relação que era o que tá agora, porra. Não, isso é verdade. Mas era... Ele fazia uma imitação. Era muito forte. Mas eu acho que isso tem um dedo grande da turma da Record ali, dos bispos. Principalmente da galera da fonoaudiologia lá da Record. Porque a Record não quer um Silvio. A Record não quer uma cópia do Silvio apresentando no jornal. Lembra o SBT. Exato. Então, assim, eles devem ter chegado pro Dudu e falar, olha, você pode falar do seu jeito e tal, mas a gente precisa que você seja o Dudu. E eu sempre bati nessa tecla. Eu falei, o dia que o Dudu parar de imitar o Silvio, ele vai passar a fazer sucesso. E agora ele tá fazendo sucesso. Porque as pessoas estão vendo o Dudu e não mais uma cópia do Silvio. E isso é um divisor de águas. E a partir do momento que a Record força o Dudu a fazer isso, e ele aceita, na apresentação da Casa do Patrão, você já vê muito mais um Dudu do que um Dudu Silvio da Casa dos Artistas, sabe? Apresentando. Então, isso já é muito bom. Eu acho que o caminho tá aberto pro Dudu apresentar uma próxima temporada do reality do Boninho. Se é que vai voltar ano que vem. Porque a ideia da Record era voltar com o Power Couple ano que vem. De novo? Cara, mas vai bem. Vai bem, o Power Couple? Vai. Foi melhor que a Casa do Patrão ano passado. Foi bem melhor, inclusive, uns 2, 3 pontos a mais. E com a audiência baixa da Casa do Patrão, não tem como ela saber se vai ser renovada, né? Então, o Rick Souza, ele deu na coluna dele, ele deu a informação de que o Boninho, ele estruturou um contrato com 4 temporadas.
confirmadas entre Disney e Record. Tanto que o investimento que eles fizeram em Itapecerica da Serra é alto. Se você chegar lá, é uma estrutura toda nova, não tem nada reaproveitado da fazenda. Tanto que a montagem da fazenda já tá rolando e a casa do patrão tá no ar. Entendi. Então, é um lugar novo. Eu acho que pode ser que tenha uma próxima tem que se temporada. pagar, né? Mas aí eu mudaria o nome. Porque Casa do Patrão lembra Silvio Santos. Eu acho que essa coisa patrão é muito Silvio. E foi pensado pro SBT, o reality, é bom que se diga. Então, eu mudaria o nome, eu mudaria a logo, eu mudaria apresentador, eu mudaria as casas, eu mudaria a dinâmica, eu mudaria tudo. Lança do zero. Porque senão ninguém vai assistir. A primeira experiência que ficou é péssima. A primeira experiência que a gente tinha com o BBB foi maravilhosa, né? Porque a Globo já começou com um Bambam ali, aquele sucesso. Tinha lá um boneco de metal lá que ele pegou. Tinha um cachorro também. Então, assim, pra dar certo tem que ser do zero. E sucesso ao ponto do Bambam vencer, o Big Brother pegar um helicóptero, sair do Projac até a Globo São Paulo pra no mesmo dia dar entrevista pro Jô. Não teve isso? Foi impressionante. Foi um sucesso. Vamos aproveitar que a gente tá falando da Globo e agora no clima pós-Copa do Mundo, né? Alô, Vi. E aí, você acha que a Globo errou em contratar a Virgínia? Foi um erro gigantesco. A Virgínia, ela não tem conteúdo nenhum. Ela consegue fazer 14 segundos de stories. É esse o conteúdo dela. E é falando sempre abobrinha. Colocar ela em 8 minutos, num domingo, no meio de uma Copa do Mundo, onde a Globo já está sendo bombardeada por causa da Cazé TV. Um domingão ao vivo. Um domingão ao vivo. Ainda. Cara, aquilo ali, pra mim, foi uma tragédia anunciada. E o Luciano Huck, pra mim, hoje, é um dos piores apresentadores da televisão brasileira. Deus, por quê, Dieguinho? Porque é um cara dissimulado. É um cara que engana o público de um jeito, assim, descarado. Eu acho o Luciano péssimo, porque ele sempre vem com um arzinho de que tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Não, mas o programa da Virgínia era duas temporadas, era só na fase de grupos. Ah, Luciano, você vai mentir na cara do público como ele faz? É descarado o que o Luciano tem feito. Então, assim, aquele domingão, pra mim, hoje é o lixo da televisão brasileira. Meu Deus! É péssimo, porque o jogo acabou ontem. A gente perdeu, né? O dia que a gente tá gravando aqui e tal, a gente perdeu, foi terrível. E aí o Luciano começa o programa, assim, ó. A gente perdeu. Eu tô muito triste e tal, sorrindo. Eu tô assim, cara, como é que esse cara... A plateia inteira quieta, porque provavelmente combinaram todo isso, né? Triste. Todo mundo supostamente triste, porque, né, pediram pra plateia não se manifestar. Começa o programa com o Luciano rindo e metendo um texto assim, tipo, de superação e tal. O Luciano também é culpado pra gente ter tido essa Copa horrorosa. Por quê? Porque ficou enchendo a bola de Neymar, enchendo a bola de um monte de gente que não jogou nada. Eu acho que, assim, o problema do Brasil hoje tá numa Virgínia, tá num Luciano Huck, tá em vender algo que a gente não é. Então, assim, a Virgínia, em 8 minutos, mostrou que ela não sabe fazer nada de útil pra colocar na televisão aberta. Foi 8 minutos que quem assistiu perdeu de vida. E também o reality show, o quadro dela mudou, né? De um domingo pro outro. Antes radicalmente. Era só o story, depois foi tipo um diário de viagem. E assim, ficou péssimo esse diário. Chamaram até o Álvaro pé nem pra cabeça. poder reforçar ali e deu uma aquele flopada. rapaz, como é que é o nome dele? Lucas Guedes. Lucas Guedes, né? Que é o mascote dela lá. Então, e aí voltou correndo pro Brasil também, porque não tinha visto de trabalho. Sabe, é uma polêmica atrás da outra. Enquanto isso, os caras da Cazé TV dançando e tirando sarro. Então, assim, a Globo, na minha opinião, ela fez uma das piores Copas. E aí vai Virgínia no combo, vai Luciano Huck e vai o que a gente tá vendo acontecer agora. Porque, assim, ele chama a Virgínia por causa do Vini Júnior. Ele quer surfar no hype do relacionamento, porque ele viu que estava rendendo num Léo Dias, né, na internet. E quando ela chega sem Vini Júnior. Porque eles terminaram. Então, que tipo de conteúdo ela tem pra apresentar? Fizeram lá um link ao vivo com ela de 4 minutos, com o Luciano tentando extrair dela se eles voltaram ou não. Sabe? E isso é chamar o público de idiota. O Luciano trata o telespectador dele como idiota. Pra mim, é isso que é muito nítido na televisão hoje de domingo. Sinto saudades do Faustão. Eu queria que o Faustão voltasse, porque ele fazia o domingo ser alegre. Ele não puxava o foco. Porque o Luciano, ele quer embarcar nesse hype, tipo assim, eu quero ser também influenciador. Eu quero ser galera. Aí pega lá um stories com a Virgínia e tira foto assim, ó. Sabe? Ah, cara. Pô, eu acho que o Luciano, ele tem que... Se ele fosse aquilo que ele fazia
no Caldeirão, Era ninguém estaria outro criticando. programa, né? Porque lá ele tinha os formatos prontos, o Lata Velha era um formato pronto, aquela coisa de construir casa lá Docilar era um formato pronto. Ele sabe fazer aquilo. Agora, ao vivo, no domingo, uma tragédia. Mas você também não acha que foi um erro da Virgínia? Você tá numa emissora, você tem um programa próprio, com o seu nome, no horário do nobre SBT, do SBT. E ido pra Globo? E você ir pra Globo pra ter um quadro de 5 minutos só porque é na Globo, só porque é num domingão. Copa, sei lá. Copa. Qual é o sentido? Ela não tinha tempo de. Porque alegou-se isso, de que ela não tinha mais tempo pra atender a demanda de gravações do programa dela. Então, Fafá, no caso da Virgínia no SBT, ela mandava muito bem, por uma razão. Ela estava num ambiente controlado e tinham quadros. Ela era âncora, ela conduzia, né? Então, ali, ela não dependia só dela. Tinha os convidados, tinha as brincadeiras, também, né? tinha aquela coisa de se beber não fale, nananã, tinha uma mesa dessa aqui, tinha um roteiro, tinha um TP. Ali ela estava roteirizada e muito bem à vontade, porque tinha uma dinâmica a seguir. E tinha um amigo dela, tinha mãe. Isso, ali é o que a Virgínia faz muito bem. O SBT tem essa facilidade de pegar pessoas que talvez não tenham tanto talento e transformarem em grandes apresentadores. Eu acho que isso é um DNA do SBT. Que um DNA que o Silvio conseguiu imprimir ali, por causa dos formatos. No Domingão, falaram, Virgínia, você tem 8 minutos, vai. Não tem como ela fazer o conteúdo em 8 minutos, porque se nos stories o conteúdo dela é ficar a tigrinha, não sei o que, nananã, sabe, fazendo aquelas coisas ridículas que ela faz, aquelas dancinhas, não tem muito pra onde ir. Eu acho que o erro da Virgínia não é sair do SBT e ir pra Globo, porque eu acho que ela não sai do SBT com a intenção de ir pra Globo. O erro da Virgínia é ter aceitado o convite da Globo sabendo que ela não tem conteúdo nenhum. Falta amigo na vida dela. Alguém tem que chegar pra ela e falar, filha, vai estudar, vai ler um livro, vai aprender alguma coisa nova. Para de ficar só nessa máquina de fazer dinheiro, de meter link em stories toda hora. Porque eu acho que a Virgínia é muito cercada de puxa-saco, como o Lucas Guedes. Tem muito puxa-saco na vida dela. Agora, o dia que tiver um amigo de verdade, talvez ela aprenda que fazer televisão é muito além de simplesmente ir lá e fazer uma alô Virgínia, uma dancinha ridícula com um amiguinho dela, que é um mascote também, que se diga que o Lucas Guedes, conteúdo também, ele tem menos conteúdo que a Virgínia. Eita, vamos lá, Dieguinho, a gente já tá chegando nos minutos finais, vamos dar uma pincelada. Eliana na Globo. Péssimo. Eu acho que ela tem a cara do SBT e sempre vai ter. Ela no SBT ela fazia muito sucesso. Ela era mais bonita no SBT, né? Assim, em termos de ela parecia estar mais feliz. Na Globo ela tá na Globo. Como todo mundo que vai pra Globo, né? Ultimamente. A pessoa vai pra Globo pelo ego de estar na Globo, mas não faz tanto sucesso. O programa dela tem uma repercussão muito menor do que tinha quando ela tava no SBT. Mion tá numa fase boa. Boa? No programa ao vivo desse churrasco que ele tá fazendo. No programa gravado de palco, ele é insuportável. Eu acho o Mion, assim, no gravado, muito autocentrado. E pra mim, o maior escândalo foi ele com o Didi. Naquela homenagem lá do aniversário do Didi, que ele falou assim, eu tenho uma honra muito grande de apresentar o Criança Esperança. O seu lugar. O seu lugar, o Didi. Dizer que ele é meio egocentrista, né? Que tudo é ao redor dele. Gira nele, né? Em torno dele. Sim, a Globo tinha que mudar pra Rede Mion de televisão, porque o cara é muito algo central. Mas aí que tem o ao vivo dele, com esse churrasco, tá bom. Então parece Mas que, porque tem muita gente também. Esse churrasco que ele tá fazendo tá me surpreendendo positivamente, assim, sendo justo. Mas o programa gravado dele de palco é péssimo. Dieguinho, ultimamente tiveram rumores do Rodrigo Faro na Globo assumindo Altas Horas do Serginho Groisman. Você viu isso? Eu vi, eu gosto, eu acho Você que o gosta? Faro, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que o Faro, ele pode ter uma sobrevida na televisão fazendo um produto diferente daquele assistencialismo que ele fazia na Record. Que era sempre ficar só ajudando famílias e todo domingo era aquela ladainha e o público já não gosta Você não mais acha que ele vai vir pra dançar de novo? Já deu Não, também, se ele né? fizer isso, aí já deu também. Porque o Serginho tá demonstrando já sinais de que quer desacelerar, né? E a Globo tá procurando um substituto pra ele. Porque a Globo gosta do produto. O produto tem um público cativo ali no sábado à noite, né? Mas você acha que o Rodrigo Faro combina, cara? Cara, mas olhando a televisão Deve ser outro hoje, programa, né? eu não consigo. Eu não consigo. Eu tiraria o nome, eu mudaria. Deve ser outro programa. Tá. Eu acho que eu não consigo ver. Duas pessoas eu não vejo como substituir ele na Globo: o Serginho e a Ana Maria.
Ana Maria, que é patrimônio. A Ana Maria é a geração Hebe, Silvio, sabe? É a última que sobrou, assim. O Jô e a Ana também tá desacelerando, né? Ela já tá quase com 80 anos e tal. E é uma pena, porque é patrimônio da televisão brasileira, ela é maravilhosa. Mas eu acho que o Faro pode ter uma sobrevida. Tudo vai depender de um piloto ali, né? Que ele fizer. A Globo precisa continuar mantendo esses produtos, porque dão certo, né? Vamos fazer um bate-bola, mas é rápido. Primeiro vai. nome. Quem vive o pior momento da TV? Luciano Huck. Vai, a próxima. Quem que deve surpreender a gente no próximo semestre? Lulu Camargo. Um apresentador superestimado. O Mion. E um subestimado? Subestimado? Cara, putz, difícil essa. Subestimado... Eu acho que o Dudu é subestimado. As pessoas não dão muita bola pra ele. Muita bola. Qual programa corre o risco de sair do ar? O da Ana Maria, o Mais Você. Nossa. Eu acho que ele sai pra entrar um outro do zero, assim, porque não tem como substituir a Ana. E quem que deve trocar de emissora em breve? Eu queria, não sei se vai trocar a Eliana. Eu queria que a Eliana voltasse para o SBT. Você queria que a Eliana voltasse? Eu queria. Eu acho que o SBT precisava de uma... O Celso Portiolli tá muito tempo no ar ali, com aqueles 7 horas de programa. grande. É muito grande, é muito chato. Precisa ter alguma coisa ali, eu não consigo ver ninguém capaz a não ser a própria Eliana. Mas você acha que a Patrícia, aquelas histórias que a gente ouviu no passado, Eliana teria um lugar ao sol como uma super estrela que de fato ela é? Porque tinha treta, né? Entre ela e a Patrícia. Eu acho que o problema da Eliana com o SBT foi a questão do ego e do respeito, né? Quando o Silvio sai de cena, as filhas começam a tomar decisões e cobrar a Eliana de um jeito que ela nunca foi cobrada antes, né? Eu acho que para a Eliana voltar pro SBT, ela precisa ver que na Globo ela não se encontrou, porque o programa dela não tem repercussão na Globo. Inclusive o Portiolli já encostou muito na Eliana. Se ela volta pro SBT, o horário dela tá livre, tá lá. Tá com o Portiolli. E o Portiolli mesmo já falou que com 70 ele quer sair de cena. E aí, o que o SBT vai colocar em 7 horas de programa? Quem que vai entrar nessas 7 horas? Se o Portiolli sair. Mas ele quer sair do domingo inteiro? Ele deu uma entrevista num podcast falando que quando ele tiver 70 ele quer se aposentar. Ele não quer Silvio também envelhecer. falou isso e não saiu. Tem isso, assim. Mas eu acho a Patrícia o melhor que a gente tem no SBT hoje. Patrícia é muito boa, né? Patrícia é muito o O programa Silvio, realmente tá muito bom. o Silvio conseguiu... Eu só tiraria o nome, né? Eu acho que já tá na hora de tirar o programa Silvio Santos e deixar mais programa Patrícia Bravanel. E é isso aí mesmo. Quem eu tiraria do ar, eu acho que, até respondendo uma daquelas do bate-bola, é o Ratinho, gente. Acho que o Ratinho... Com essas polêmicas, últimas polêmicas dele, até envolvendo a Erika Hilton. O Xaropinho saiu agora. O Xaropinho Saiu mesmo? Saiu porque ele se candidatou, né? Tá aí pré-candidato e tal. Tem que sair. O ator, né? O Eduardo. E aí o Ratinho agora não tem nem mais alívio cômico. Tem lá o Santos e tal, não sei o quê, mas é mais do mesmo, tá chato. Eu tiraria o Ratinho do ar, mas aquele ali pra sair do ar é difícil. Dieguinho, que prazer ter você aqui. Foi muito rápido, mas foi ótimo, hein, Dieguinho? Pô, obrigado. Me chame mais vezes. Adoro falar de televisão. Passou rápido e é isso. Eu gosto muito desse assunto e eu acho que a TV ainda tem uma vida longa aí pela frente, ainda mais na internet. Isso aí. Obrigado mesmo. Valeu. E você que está assistindo a gente, não esqueça de clicar ali no nosso canal no YouTube. Que mais podcast? Se inscreve, clica no sininho para você ficar sabendo sempre que a gente posta entrevistas e vídeos novos por aqui. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.